Tem uma música do Cartola que explica isso. Abismo que cavaste com os teus pés. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. O que acontece? Não escuta ninguém. Né? Se eles escutam, se a diretoria escutasse, né, a crônica, se escutasse os torcedores, muitos desses jogadores que estão aí não estariam no Cruzeiro. E uma crítica em cima do goleiro, sabe qual é a resposta da diretoria? Na última crítica que teve? A diretoria tem completa confiança no goleiro. Então fica, então morre com ele abraçado. Aí você, caramba, cara. Aí, por quê, gente? Porque às vezes você tem que pensar pelo lado empresarial. Você não pode pensar com o coração ou com o futebol, às vezes, na minha opinião, você tem que, às vezes, trocar o lado paixão por razão. Porque se você for muito pelo lado da paixão ali, você vai de 8 a 80 muito rápido, né? Às vezes tem que ir pro lado da razão. Mas às vezes a razão é ter que manter um goleiro, porque ele é um ativo do clube. Ele é um ativo, custa caro. Se você começa a tirar ele fora, ele pode desvalorizar. E às vezes a razão é essa. O Pedrinho tá segurando o goleiro porque, nossa, investi, tive que gastar dinheiro. Tem que manter ele no gol por causa disso, aquilo, outro. E outra coisa, foi uma aposta errada nossa, então eu vou dar de bandeja isso aí que eu errei de novo, né? Que realmente errou, né? O Cruzeiro, quando vai no mercado para contratar um goleiro, ele vai no Flamengo, cara. Já repararam que sempre a primeira... O Flamengo se tornou uma... como é que eu vou dizer? Uma referência. Referência. Tudo que o Cruzeiro vai procurar hoje no mercado, vai lá no Flamengo. O Cruzeiro precisa de meio campo, vai atrás do Luiz Araújo. O Cruzeiro precisa de zagueiro, vai lá no Flamengo, Fabrício Bruno. O Cruzeiro precisa de goleiro, vai lá atrás do Matheus Cunha. O Cruzeiro precisa de meia, vai atrás do Matheus Gonçalves, que depois não coisa. O Flamengo é referência pro Cruzeiro contratar, cara. E tudo que não serve pro Flamengo, o Flamengo manda pra cá. Toma. Agora, se servir, se for prioridade pro Flamengo, o Flamengo não deixa ir pro Cruzeiro, não, cara. Não deixa, não. Se for prioridade pro Flamengo, não deixa, não. É, velho. Matheus, aquele volante lá, aquele meia lá, o Matheus, que Gonçalves. Não deixar. Isso. O Cruzeiro que ia pagar 7 milhões pro Matheus Gonçalves. O Flamengo não liberou porque era o Cruzeiro. Depois vendeu pra fora por 5 milhões. Só pra não vender pro Cruzeiro. Eu avisei lá no jogo contra o Vitória. Ele falou, né? Não era pra comemorar aquele resultado como se fosse, nossa, o Cabuloso voltou, né? Pronto, daqui pra frente é só vitórias. Não. Era uma vitória só vencemos, né? E que ainda o Cruzeiro não tem o equilíbrio ainda. Tem uma fala dele ali, a gente ainda não tem o equilíbrio e a gente tem que achar esse equilíbrio para conseguir manter uma regularidade, né? Hoje o Cruzeiro teve bons momentos dentro do jogo, eu vi isso, o velho Raposo viu, vocês também viram aí, bons momentos de querer ir para cima, querer fazer algo, mas em jogadas individuais eu vejo partindo muito da decisão do meio de campo, lateral, né? Goleiro, o Cruzeiro foi tomou os gols e gols bobos, erros individuais, erros cruciais para que o Cruzeiro saísse derrotado. O São Paulo amassou o Cruzeiro? Não. O São Paulo não amassou o Cruzeiro. O São Paulo foi dominante, muito superior ao Cruzeiro? Não. O São Paulo não foi dominante, não, em momento nenhum foi superior ao Cruzeiro, mas jogou igual ao Cruzeiro, só que achou os gols em falhas tenebrosas de jogadores que se dizem profissionais, mas que, cara, parece amador, né? Pelas escolhas ali de jogadas, pela maneira que se porta em campo, parece amador, cara. O Eudes também com a gente, o técnico é cabeça dura. Sem os Lucas, né, no meio campo, o Cruzeiro fica uma baba. Tá falando aqui o Eudes. Concordo também, o Eudes. Acho que a dupla de volante do Cruzeiro tem que ser Lucas Romero e Lucas Silva, né? O problema do Cruzeiro chama Gerson. Sabe o que é o problema? É porque o Gerson é caro, o investimento foi alto. Isso, tem que jogar. Eu tenho certeza absoluta que o Pedrinho dá uma arrependida, sabe? Por quê? Porque ele foi muito no embalo do Tite. Esse é um problema do Pedrinho que ele tem que corrigir, cara. Ele vai muito no embalo do que os outros que tá chegando no Cruzeiro faz, entendeu? Quando chegou o Diniz, eu não lembro exatamente, mas o Cruzeiro fez uma aquisição também, cara. Eu não lembro como é que foi, ou segurou alguém, eu não lembro. Teve uma questão assim, porque o Diniz era técnico do momento
Então ele era a cabeça-chave ali, ele era o cabeça do time, fez alguma questão ali porque o Diniz queria. Aí depois o Tite. Olha a quantidade de coisas que aconteceu com o Tite, ó. Primeiro, a contratação do Gerson não é errado, tá? Mas não era uma obrigação. O Cruzeiro não tinha uma necessidade de ter mais volante ali naquele momento. Principalmente volante. Segundo volante, ou terceiro homem de meia, ou meia, como você preferir. Né? Porque qual que é a carência do meio campo do Cruzeiro? Na minha opinião, Nando Velho também. Primeiro volante. O Cruzeiro só tem o Lucas Romero. Só o cabeça de área. Só tem o Lucas Romero. Então, essa era uma necessidade. E o Cruzeiro vai lá e contrata um segundo volante, onde tem umas 7, 8 jogadores que faz a função já no Cruzeiro. 7, 8 jogadores que faz a função. Tem Mateuzinho, tem o Christian, tem o Wallace, que consegue fazer primeiro e segundo, o Japa. É o que eu falei, Murilo Rico e o Alessandro tá de 10-0 nesses dois momentos nossos aí. Sim. Então, é uma carência. O primeiro volante do Cruzeiro era uma carência, né? E aí pegou 30 milhões, o que dava pra fazer? Contratar um ponta de velocidade, um ponta que realmente vai... Porque, gente, mesmo que o futebol tem que passar pelo meio de campo, tem que tocar bola, tem que ficar fluindo ali pra fazer aquela construção da jogada, precisa também se construir para fazer gols. Precisa também colocar um dinamismo para ter outros caminhos para você quebrar um jogo que tá muito apertado, um jogo que tá fechadinho, um jogo que não tem uma jogada individual, né? Um construtor de uma jogada individual. Quem lembra, cara, em 2013, 14, a gente tinha, por exemplo, o Everton Ribeiro. O jogo apertado, o jogo amarrado, aquele jogo difícil, o Everton Ribeiro, numa jogada individual, construía a jogada e fazia o gol, né? A gente tinha o Ricardo Goulart que fazia isso também. Então a gente precisa de um cara que desequilibra. Um cara que faz. Então, seria uns pontas, seria mais uma na construção para ajudar o Matheus Pereira, seria esse tipo de contratação, esse tipo de investimento. Mais um zagueiro que a gente precisa. E o Cruzeiro vai lá, gasta tudo num jogador e numa posição que não precisava. Não precisava. Velho. João, tá sem comentar, cara. Sem comentar mesmo. Bom, vamos torcer, né, para o treinador no próximo jogo, que dia que é o jogo da Libertadores? Terça-feira. Torcer para o treinador se iluminar, manda levar o menino da base. Você não vai jogar quarta-feira, não. Vem para cá, o goleiro. Você vai jogar. Você troca enquanto é tempo. Se o Cruzeiro for com esse menino pro gol, ele vai comprometer o time do Cruzeiro. Por quê? O emocional está abalado. Ele não tem confiança para jogar. Não adianta, não tem confiança para jogar. Né? Seria uma burrice, né? Você manter um jogador que não tem confiança para jogar. Às vezes ele nem é tão ruim assim, é problema que não tem confiança. Então não adianta insistir. Insistir, dar murro em ponta de faca. É isso que eu penso. A gente sabe, velho, Raposo, que a gente não conhece o Matheus Cunha, né? Pode ser algum trauma dele aqui de pegar uma responsabilidade de assumir o gol do Cruzeiro assim, depois do Cássio, que vinha fazendo. Tem torcedor que ainda não gosta do Cássio. Agora tenho certeza daquele que não gosta, velho, tá sentindo saudade do Cássio, velho. Porque o Cássio fechava gol. Sim, era muito bom. E tem torcedor que não gostava do Cássio. Hoje deve estar sentindo falta do Cássio, viu? Tá sentindo falta. Pode ter certeza, João. E vou te falar uma coisa. Esses 4 gols aí, talvez só o de pênalti, porque é pênalti, né? Fora os outros 3 ele não tomaria de jeito nenhum.